por esses dias sobre jornadas, sobre caminhos, sobre novos trajetos. E eu tenho comigo de que quando o Senhor ministra algo no meu coração, eu sempre paro para meditar nas Escrituras. Porque eu sei que ali o Senhor quer falar algo ao meu coração. E aqui, se nós observarmos, nós vamos ver que são duas casas. E se nós observarmos, nós vamos perceber que são duas casas sacerdotais. Duas casas onde o ofício sacerdotal era empregado, era executado. São duas casas. Se você observar também, nessas duas casas que possuem sacerdotes, também possuem filhos. Na casa de Arão, nós temos os dois filhos de Arão chamados Nadab e Abiú. Lá na casa de Eli, eles também possuem dois filhos, que a Bíblia chama de Ofni e Finéias. São duas casas de sacerdotes. Lá na casa de Arão, em um dia, dentro daquilo que nós vamos chamar de algo litúrgico, os filhos de Arão se moveram de um sentimento comum. O sentimento de agradar a Deus. O sentimento de servir a Deus. Só que para isso nós precisamos considerar e levar em conta de que o movimento para agradar a Deus, ele precisa, sem a desconsideração atual de algo que nós chamamos de cerimônias e liturgia. É um sentimento que move o coração desses jovens. O sentimento de uma entrega absoluta somente para agradar a Deus. Então eles tomam o que a Bíblia mostra, aponta e chama de incensário. A ideia aqui do texto é que cada um tenha o seu incensário. Isso mostra que o processo de agradar a Deus não é coletivo, e sim individual. Ainda que cultuemos no coletivo, aquilo que eu expresso enquanto indivíduo é aquilo que o Senhor chama e recebe de culto. Dentro disso, eu agrado, você agrada, todos nós reunidos agradamos e o Senhor recebe o nosso culto. Mas para isso, cada um tem que ter o seu incensário. Não é um incensário por grupo dividido. Não. Cada um com o seu incensário. Cada um pega o seu incensário e cada um que coloque fogo no seu incensário. Pois a ideia de agradar a Deus necessita de um incensário que arda com um fogo. Não tem aqui a concordância de vamos pôr fogo. Não, cada um que coloque fogo no seu incensário. A ideia do fogo é individual em cada incensário. Cada um
que procure colocar fogo no seu incensário para então expressar a sua oferta de gratidão a Deus. Assim, cada um também procure colocar incenso no seu incensário. Porque assim, o incenso, o fogo e o incensário vão se tornar um só, tornando perceptível ao povo a fumaça que sobe como oferta de adoração a Deus. Cada um é responsável por carregar o seu incensário. A fumaça também é algo a ser observado, porque a fumaça perceptível é a identificação de que no seu incensário tem incenso e fogo. E quando ela sobe, quando ela sai do incenso, quando ela sai do incensário, o texto diz que o seu aroma é doce e agradável. Como isso ocorria, irmão Guilherme? O sacerdote entrava no que a Bíblia chama de lugar santo, no tabernáculo, parava de frente ao véu, que dividia o lugar santíssimo, um altar, que a Bíblia chama de altar do incenso. Então o sacerdote começava a movimentar o seu incensário. Por que ele movimentava o seu incensário? Porque cada vez que ele movimentava este incensário, a fumaça ia preenchendo o ambiente. Porque Deus só se manifesta em ambientes preenchidos por oração e por adoração. Então o sacerdote, entendendo isso, o sacerdote percebendo que Deus jamais vai manifestar a sua glória em um ambiente onde a sua presença não é bem-vinda ou somente expressa aquilo que é natural, ele decide movimentar o incensário. E cada vez que ele movimentava o incensário, a fumaça ia preenchendo o ambiente. Então ele não ficava parado em um lugar somente, ele movimentava aqui. A fumaça preenchia o ambiente, então ele se virava e movimentava aqui, porque aqui também havia necessidade de o ambiente ser preenchido e mudado. Nós precisamos perceber, nós precisamos entender que ambientes são totalmente mudados quando Deus se faz presente em nosso meio. Nós precisamos entender que todos nós, cada um de nós aqui possui um incensário. E nós precisamos entender que não existe a ideia de culto ruim na igreja. Isso não faz parte do nosso vocabulário. Você precisa entender que se você não movimentar o seu incensário, Deus não vai mudar o ambiente em que você está. É por isso que ele vai andando no lugar, até que a fumaça tome conta deste ambiente. Porque incensário não foi feito para colocar no canto, parado e esquecido. O incensário foi feito para se movimentar. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e se você recebe essa palavra, levante a sua mão. Deus te trouxe até aqui nessa noite para você movimentar o seu incensário. Não existe ambiente que fique da mesma forma quando você movimenta o seu incensário. Quer um conselho nessa noite? Levante a sua mão, adore, movimente-se. Expresse a Deus uma palavra de adoração, expresse a Deus uma palavra de gratidão, expresse a Deus um sentimento, movimente-se nessa noite.
Leve essa palavra para a sua casa. Movimente o ambiente da sua casa. Leve essa palavra para dentro do quarto do seu filho. Movimente o quarto do seu filho. Jovens, leve essa palavra para dentro da faculdade. Movimente o ambiente estudantil que você está inserido. Movimente o seu incensário. Já percebeu que o ambiente já ficou diferente quando você movimentou o seu incensário? Já percebeu que cada ministro, cada pastor, cada adorador que assumiu a tribuna e movimentou o incensário, a fumaça foi preenchendo o ambiente. Chegará um momento em que ela vai contemplar todo esse espaço. Chegará um momento em que nós vamos sumir, e chegará um momento em que a glória do Senhor... Qual é a finalidade de tudo isso? Um sentimento: agradar a Deus. Quantos estão dispostos nessa noite a agradar a Deus? Não é qualquer um que pode carregar incensário. Somente aqueles que têm acesso a lugares especiais. E existem lugares que você só vai acessar, oh glória a Deus, quando você entender a necessidade de você movimentar o seu incensário. Deus te leva a lugares especiais, mas primeiro você precisa aprender a movimentar-se, a movimentar o seu coração, a movimentar a sua oração, a movimentar a sua adoração. Movimente a sua vida espiritual. Ai, pastor, as coisas estão tão difíceis. Dê um passo nessa noite e movimente a sua vida espiritual. O interessante disso daqui é que em nenhum momento nas Escrituras você encontra a referência de Deus para o sacerdote dizendo: movimente-se. Não. O sacerdote entendeu a necessidade de se movimentar naquele ambiente. Por que isso? Porque isso expressa que nós precisamos aprender e a ter as nossas experiências particulares com Deus. Ninguém vai pegar na sua mão e ensinar você como que você tem que fazer. É você que tem que se movimentar para o reino de Deus. Observe, está tudo certo. Tem incensário, tem sacerdote, tem incenso. Uma coisa errada: o fogo. O fogo deve ser muito bem avaliado. O fogo deveria ser avaliado antes, porque eles pegaram um fogo aleatório qualquer. Isso expressa a ansiedade, isso expressa a pressa das coisas acontecerem, isso expressa o sentimento de querer as coisas assim, ó, muito rápido, isso expressa negligência, isso expressa às vezes falta de cuidado, zelo para as coisas de Deus. Eles têm toda a consciência de saber o que fazem, mas em nenhum momento Deus deu a ordem para eles de colocar fogo no incensário. Eles erram, porque eles acham que não tem importância. O incensário é pequeno. Observe outra informação: Deus não se mete na quantidade de incenso de ninguém que coloca no incensário. Deus não está preocupado com a
quantidade de incenso que você vai colocar. Isso fala muito no nosso ambiente. Como, irmão Guilherme? Uns adoram um pouquinho, outros já extravagam mais no incenso. Deus observa a motivação que você movimenta o seu incensário. O fogo não compete a nós, é providência divina. O fogo não provém de nós, é providência divina. O que compete a nós é entendermos: carregue o seu incensário e coloque incenso nele. E o fogo, irmão Guilherme? Deus já providenciou. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Deus conhece o seu movimentar. Deus sabe exatamente qual é a intenção do seu coração quando você movimenta o seu incensário. O povo não podia entrar nesse lugar especial. Então, a fumaça representava o quê? A oração do povo. Isso reflete muito em você, que vem para a igreja numa campanha dessas, e vem até a frente com coragem, movimentando o seu incensário, e dizendo para Deus: Deus, eu estou representando um parente, um amigo, um filho, um marido, uma esposa, mas sonda o meu coração, e veja que nele o meu movimentar é sincero, Deus. Não se preocupe com nada mais. Criou-se uma geração de palpiteiros espirituais. Criou-se uma geração dos conselheiros do divino, e vão se negligenciando os obreiros e os sacerdotes, e vão movimentando incensários mundanos, com fogo estranho, que não expressa nada perante o Senhor. Porque a fala é da entrega muito rápida. A fala é do receba muito rápido. A fala é de que se você vier, e se você der, ou se você fizer, ou se você seguir o que eu falo, Deus vai fazer com você exatamente o que eu estou dizendo. Não existe isso no Evangelho. Evangelho é renúncia e providência divina. Renúncia e providência divina. Renúncia e providência divina. Finalizando. Segunda casa, a casa de Eli. Afoitos. E uma palavra somente. Uma palavra somente. Os jovens, filhos do sacerdote, já era deles, irmãos. A carne já era deles. Chegavam no caldeirão, enfiavam o garfo e tirava. Quem estava cozinhando ainda, pastor Silvano, tinha o cuidado. Porque disse para um dos filhos: espera, vamos pelo menos queimar a gordura. Deixa cozer um pouco mais. Vamos cozinhar um pouquinho mais. Não fica afoito, não tenha pressa de tirar, já é seu, só espera cozinhar um pouquinho mais. Mas o jovem, afoito, negligente, ansioso, aquelas pessoas que têm o costume de querer colocar Deus contra a parede, disse assim: me dá agora, porque se você não me dá, eu vou tomar por força. E desde quando isso funciona com Deus? Desde quando Deus responde esse tipo de gente?
Desde quando? Não se engane você na ideia de que só porque você veio no culto na primeira campanha, você vai receber amanhã. Não, não. Pode acontecer? Pode, porque a providência é dele. Mas e se não acontecer? Eu vou deixar no caldeirão cozinhando. Não vou ter pressa de tirar. Deixa ali, já é meu, já é meu. No tempo certo ela sai no ponto. Sai no ponto. Às vezes a gente pega uns alunos que querem as coisas muito rápido, acham que o ministério é assim, muito rápido. Querem as coisas, querem tudo muito rápido. Aí a gente acha uns textos desses e entende, meu Deus. O texto diz, retiraram a carne crua. É isso mesmo que você entendeu. Os filhos do sacerdote negligenciaram o litúrgico que o pai ensinou. Negligenciaram a cerimônia. Negligenciaram o ensinamento dos mais antigos, e foram comer carne crua. E eu fiquei pensando, pastor Moisés, o que está acontecendo? Que não querem mais ouvir os conselhos dos experientes e querem as coisas cruas espirituais. O que está acontecendo? Quando você chama para orar, parece que é um sacrifício, parece que dói quando vai dobrar o joelho. O que está acontecendo? Que esse pessoal está querendo viver as coisas cruas ainda, mas não conseguem esperar cozinhar e provar do ponto certo das coisas de Deus. O que está acontecendo? O caldeirão já está aceso. Já é seu, já está lá dentro. Só deixa cozinhar, meu querido. Deus não erra no ponto. Deus não erra no tempo. Deus não vai lhe servir nem mais nem menos. Deus vai lhe dar a porção certa. O Espírito fala ao meu coração nessa noite. Deus tem bênçãos para liberar sobre a sua vida, mas no tempo certo os céus se abrirão e você receberá do Senhor a porção que vem do alto. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Por gentileza, se coloque em pé.